pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista da quinta temporada do 20 Minutos com Busca Ju. E agora a gente vai falar com a Tessa Gribowski Luz, que é da GVL Consultoria. Estou acertando todas, né, Tessa? Todas. Seja bem-vinda novamente. Agora não tropeça mais nem nesse nome complicado. Tá vendo? É um prazer falar com todos vocês. A GVL Consultoria é uma consultoria de prestar serviços na parte de gestão e administração, e a gente acabou, nos últimos 7 anos, se especializando muito junto aos escritórios de advocacia. Então, a gente tem uma forte experiência, né, de trabalhar com várias coisas da administração, que é aquilo que os advogados não gostam, mas que a gente adora, e aí a gente deixa mais tempo livre para os advogados tratarem da área fim do seu negócio, que é a área do direito. Então, a gente trabalha desde o planejamento estratégico, passando por marketing, finanças, RH, trilha de carreira dos advogados, que é uma coisa que sempre nos demandam muito isso, a organização do escritório, implantação. A gente não faz implantação de sistemas, mas a gente trabalha com vários parceiros, inclusive Juliana, e a gente tem aí, então, uma entrega muito completa no serviço de administração, planejamento e gestão de escritório. Perfeito. Tessa, o mote dessa temporada é uma retrospectiva 2022. Então, eu gostaria que você contasse para a gente como é que foi o ano 2022 da GVL Consultoria. Mais um ano muito legal, né? Porque eu acho que para escritório não tem tempo ruim, né? Eles só vão dançando conforme a música, graças a Deus. E agora, uma coisa que chamou a atenção, Juliana, esse ano em especial, foi uma forte demanda de reorganizações societárias, né? Então, assim, uma coisa que a gente percebeu foi muito, ao longo dos projetos, assim, surgirem umas questões de sócios que estão saindo, sócios que chegaram, repensar um pouco o modelo do escritório, né? O papel de cada um dos sócios dentro do escritório, rever muitas vezes também as cotas de participação e toda a estrutura que isso envolve, né? Quer dizer, fazendo valuation do escritório e aí redividindo, rediscutindo os valores das cotas de participação de cada um, quem compra, quem vende, como é que dilui outros que ficam. Então, toda essa questão societária, quer dizer, desde a parte mais financeira da sociedade até o papel de cada um, quem vai fazer o quê, quem vai assumir. Às vezes é uma geografia, às vezes é uma determinada área do direito, mas esse repensar, não sei se foi a pandemia que gerou, né, assim, talvez essa coisa de os escritórios, a maior parte continua dentro de um modelo híbrido, ficando agora um pouco mais presencial, mas acho que ninguém voltou 100%. Então, talvez tenha sido essa mudança, né, da forma de convivência e do dia a dia do escritório que os fez repensar no seu negócio e na sua estrutura. Então, a gente trabalhou muito e ainda está trabalhando, né, nessa questão aí de revisões societárias, organizações internas, e é bem interessante, é um trabalho que rende bons frutos, muita discussão, muita reflexão, não é fácil, né? Às vezes, ao sacudir as árvores, algumas folhas caem, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, depois, né, desse repensar, sai um escritório mais alinhado, né? Quer dizer, com quem fica, com quem está entre eles, e espero que conheçam um futuro muito melhor.
Com certeza. E pensando na governança, né, que é disso que a gente está falando, pelo que você está falando, está tendo uma visão, um foco maior na governança, e eu acredito também, assim como você, que a pandemia, que o distanciamento fizeram com que essa preocupação ela viesse mais forte, né? Vamos nos organizar, vamos entender o que cada um faz, porque agora não dá para fulano, né? Você fez? Não, deixa que eu faço, né? Não dá mais para fazer isso como a gente fazia antes. E exatamente onde que fica seu escopo aí de atuação? Então, por exemplo, definição de objetivos, de metas, isso também faz parte do trabalho da GVL, Tessa? Ótima pergunta, Juliana. É exatamente isso. Ele é bem abrangente mesmo. A gente vai assim da superfície da pele às entranhas, né, do negócio. Então, assim, como eu falei, vai desde uma questão financeira, onde a gente faz o valuation, né, para poder ver essa questão dos valores da cota, mas vai muito nisso, né, na atividade do que cada um vai exercer. Por que vai ficar, de repente, por que tal sócio vai focar mais em São Paulo, ou vai estar em Brasília, ou na área do direito em específico, que áreas que surgiram, como dividir melhor o trabalho, trabalhos internos da organização. Então, existem dentro de um escritório, por mais que a gente, né, como consultoria, pode ajudá-los na parte da gestão, tem algumas coisas que o sócio tem que capitanear. Então, a gente divide alguns comitês, onde alguns sócios ou associados mesmo já começam a assumir responsabilidades de atividades de comunicação, do comercial, organização de processos internos. Então, assim, diversas frentes que vão surgindo nesse repensar dos escritórios, a parte toda de branding, né, de refazer a marca, se é necessário, se não é, enfim, todas as questões são pensadas profundamente, as discussões são bastante intensas, e depois, como se cada um vai, quem for ficar responsável por alguma área, a gente gosta muito de medir, né? Então, criar pode ser uma carteira de clientes, pode ser uma carteira por área de atuação, pode ser um job específico de gerenciamento que vai ter um sócio dentro do escritório, mas tudo isso a gente gosta muito de medir. Então, criar alguma métrica para a gente ver como que está evoluindo. Então, a gente normalmente sugere que nessa questão da governança, uma vez divididas as áreas, a gente tenha esses indicadores para poder avaliar. E aí, obviamente, vai ser talvez o escopo de 2023, 2024, né? Olhar como foi o andar de cada um e o que ainda pode ser feito para melhorar ou ajustar, que isso é natural do processo. Porque o trabalho que você executa, Tessa, na GVL, ele não é um trabalho muito pontual, né? Quando você vê, você começa a entrar em outras áreas, a atuar em outros assuntos, outras definições, então fica um trabalho mais longo, né? Você acaba fazendo parte do time, mesmo que externamente, você acaba tendo um trabalho ali de acompanhamento posterior, né? Então, Juliana, tem modelos diferentes, né? E depende muito do tamanho do escritório. Então, por exemplo, nesse ano de 2022, a gente pegou um escritório que era bastante pequeno, né? E aí o escopo teve começo, meio e fim, porque a gente fez esse repensar da estrutura interna. É um escritório voltado para arbitragem, então é um escritório por si só que depende muito, né, de uma, duas pessoas, né, que são os líderes, né, da prática, e toda a estrutura acompanha essa entrega, né? Assim, tem uma característica muito específica. Então, a gente montou um projeto, mas foram, assim, 3 meses de trabalho e acabou.
a gente deixou, digamos, uma receita do bolo e que eles estão batendo lá o bolo. De vez em quando, já aconteceu ao longo desse ano, do sócio pedir uma ajuda no sentido de fiquei com uma dúvida aqui, pode ver se o que eu fiz está certo, né? Uhum. E aí a gente faz uma volta, um ajuste. No caso, estava tudo certo, ele estava mandando muito bem, o escritório, graças a Deus, está indo super bem. Então, o escopo vai depender, obviamente, da necessidade, do porte do escritório, né? Até para você saber se vai ter um acompanhamento posterior ou se serão só conversas pontuais que vão ser necessárias, né? E na GVL a gente gosta muito de fasear o trabalho, né? Então, assim, num primeiro momento, a gente, né, é chamado para fazer um determinado escopo, por exemplo, se for esse de uma questão de governança, de revisão societária, e é natural que surjam desdobramentos, como você disse. A gente vai, aos poucos, fazendo dentro do que dá para ser feito, né? Então, assim, por exemplo, teve um escritório que a gente começou com isso, e aí a gente fez um trabalho de divisão de carteiras, né? Assim, as metas para atingir remuneração variável, para fazer uma política de referral fee, uma opção de coisas que tem a ver com a remuneração dos sócios. E mais para frente já está endereçado que a gente vai fazer um trabalho também de trilha de carreira, que a gente vai fazer um trabalho comercial e de comunicação, mas é importante ter um tempo para que os ajustes feitos, né, na divisão, na organização interna, se solidifiquem para que a gente avance para uma próxima fase que, de novo, envolve todo mundo. Perfeito, muito bom. E o que a gente pode esperar para o próximo ano, para 2023? Bom, primeiro a gente já vai saber quem vai ser o presidente, né? Porque essa ansiedade, né? Essa polarização. Acho que o dia que for para o ar, a gente já vai estar sabendo. Então tá. É verdade. Então, com um novo presidente eleito, seja qualquer que seja ele, acho que a gente consegue pensar, acho que dá mais segurança para as decisões, né? O que eu senti em 2022, principalmente no final do ano, é muita gente inseguro ainda por conta disso, sem querer tomar decisões antes de ter certeza, né, de qual vai ser o caminho. A área jurídica, né, o judiciário, principalmente os meus clientes que lidam com o Superior Tribunal, vai ter uma mexida importante, né? Vão ter novos 2 ministros, então, assim, isso afeta diretamente o negócio deles, né? Então, assim, eu acho que tudo isso é uma expectativa e vamos ver, mas eu sempre sou muito positiva, como eu falei, né? Eu acho que os advogados, eles são também bastante criativos, porque eles se movimentam bem e passam pelas turbulências. O que eu tenho visto é que o que ocorre é que às vezes tem isso, mudanças na sociedade, né? Surgem novas, separam-se alguns, somam-se outros, e acho que o movimento para 2023, no caso da GVL, é muito positivo, porque a gente vai dar continuidade ao trabalho que começou nessas sociedades onde a gente ajudou nesse processo de reestruturação. Perfeito. Essa conversa é ótima, a gente já está caminhando aqui para o final e eu já quero aproveitar para agradecer você, a GVL, pela parceria desde o início do Busca Ju, a gente está juntos e é muito importante para o Busca Ju ter um parceiro como vocês, que a gente sabe que a gente pode passar cliente, a gente pode indicar, que a gente conhece o trabalho, a gente sabe que o resultado, existe muita competência no trabalho, o resultado ele é sempre satisfatório dentro daquilo que foi combinado. Então, assim, para a gente é uma honra muito grande ter a GVL como parceira. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada, Juliana. Para mim também é uma alegria fazer parte do grupo.
A mensagem é de um feliz ano para todo mundo, né? Que 2023 venha com mais paz, né? E bons momentos para os negócios de todo mundo. Acho que o Brasil passou, né, por várias crises aí, né? Tivemos a pandemia, nós e o mundo, a guerra, nós e o mundo, mas ainda assim eu acho que a gente está menos chamuscado do que o resto do mundo. Então eu acredito muito nesse país da gente e deixo uma mensagem positiva de que 2023 seja um ano ainda melhor. Amém. Muito obrigada, Tessa. Até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho. Obrigada.